A cidade de Belfast, 1946, respirava um ar pesado de reconstrução e memórias ainda frescas de um conflito que deixara cicatrizes profundas. No entanto, entre os escombros e a poeira da história recente, havia uma chama de resiliência que ardia nas ruas empedradas, nos risos das crianças que corriam descalças e na esperança silenciosa de um futuro melhor. Foi neste cenário de contrastes, onde a promessa de um amanhã mais luminoso se misturava com a austeridade do presente, que, numa casa modesta, veio ao mundo um menino franzino, mas com uma energia que parecia desafiar a sua constituição. George Best nasceu sob um céu cinzento de maio, mas a sua chegada trouxe um raio de sol para a família Best. Desde os primeiros passos tropegos, era evidente que George possuía uma ligação quase mística com a bola. Não era apenas um brinquedo, era uma extensão do seu corpo, um confidente silencioso nas suas aventuras infantis. Nos campos improvisados, delimitados por casacos velhos e sonhos partilhados, o miúdo de cabelo escuro e olhos vivazes transformava a bola num objeto de magia. Driblava garrafas, fintava os postes de madeira lascados que serviam de balizas e marcava golos imaginários com uma precisão que os seus pequenos colegas de jogo mal podiam compreender. O ar da rua, impregnado pelo cheiro a carvão queimado e a umidade constante do Ulster, tornava-se o seu palco, e cada toque na bola, uma sinfonia. A infância de George era uma tapeçaria de simplicidade, dias longos e luminosos passados a jogar futebol até ao cair da noite, as mãos sujas de terra, os joelhos esfolados e o coração a palpitar de alegria. Não havia luxos, apenas a riqueza de uma paixão avassaladora que preenchia cada fibra do seu ser. O futebol não era um passatempo, era a sua linguagem, a sua identidade, o seu escape. A inocência e a alegria puras emanavam dele como um halo. A mente de George, ainda desprovida das complexidades e pressões do mundo adulto, estava inteiramente focada no jogo. Sentia-se invencível com a bola nos pés, cada finta um ato de pura liberdade, cada golo um grito de triunfo que ecoava nos seus ouvidos, mesmo que o único público fossem os seus amigos e os vizinhos que espreitavam das janelas. Katie Best, a sua mãe, observava-o com uma mistura de orgulho e uma pontinha de preocupação. Via a chama nos olhos do filho, a forma como ele se perdia no jogo, e sabia que aquele talento era especial, algo que transcendia a mera brincadeira de criança. Richard Best, o pai, um homem que amava o futebol com a mesma intensidade que o filho, incentivava-o, dando-lhe os primeiros conselhos, as primeiras noções de tática, mas acima de tudo, a liberdade para se expressar. O cheiro à relva cortada, mesmo que fosse apenas a relva de um campo baldio, era o seu perfume favorito. O som do couro a embater nas redes era a sua canção de embalar. George não sabia, mas em cada pontapé, em cada corrida desenfreada, estava a tecer o fio do seu próprio destino, um destino que o levaria muito além das ruas de Belfast. 15 anos voaram, e o menino franzino de Belfast crescera, mas a sua magia com a bola permanecia intacta, talvez até mais refinada. O ano era 1961. A notícia do seu talento espalhou-se, sussurrada de boca em boca, até chegar aos ouvidos de Bob Bishop, um olheiro do Manchester United, que o observou em silêncio, o coração a bater mais forte a cada finta, a cada passe milimétrico. Bishop, um homem de poucas palavras, mas com um olho clínico para o gênio, não hesitou. Enviou um telegrama a Matt Busby, o lendário treinador do Manchester United, com uma frase que se tornaria imortal: "Acho que encontrei um gênio." Aquelas palavras simples, digitadas num teletipo distante, selaram o destino de George. A viagem de Belfast para Manchester foi um salto para um mundo novo e avassalador. O comboio ruidoso e fumegante atravessou paisagens desconhecidas, levando George para longe da sua ilha verde e da familiaridade dos seus pais. A paisagem mudava, de campos ondulantes para as chaminés fumegantes de uma cidade industrial, um gigante de tijolo e fuligem que contrastava vivamente com a sua terra natal. O ar de Manchester era mais denso, mais carregado de cheiros a metal, a fábricas e a uma energia frenética que o deixou atordoado. As ruas eram mais largas,
os edifícios mais altos, e o burburinho constante da cidade era uma sinfonia desconhecida. Havia uma sensação de destino iminente, de algo grandioso a começar, mas também uma pontada de saudade que lhe apertava o peito. George, um peixe fora de água, sentiu o peso da sua juventude e da distância de casa. As suas malas continham poucas roupas, mas a sua mente estava repleta de sonhos e de uma esperança quase infantil. No entanto, a excitação de jogar no Manchester United, o clube que vira em fotografias e lera nos jornais, era um bálsamo para a ansiedade. A consciência do seu próprio talento, uma certeza inabalável que o acompanhava desde os primeiros pontapés, infundia-lhe uma confiança crescente. O medo de um mundo desconhecido era superado pela promessa de um palco maior, onde poderia exibir a sua arte. Matt Busby, com o seu olhar astuto e a sua figura imponente, recebeu-o. George sentiu o peso da história daquele clube, das lendas que ali tinham pisado, e a responsabilidade de honrar esse legado. Assinou o contrato com uma caneta que parecia demasiado grande para suas mãos, selando um compromisso que mudaria para sempre a sua vida e a face do futebol. Aquele dia, em Manchester, não foi apenas o dia em que George Best se tornou um jogador de futebol profissional, foi o dia em que o mundo começou a preparar-se para o seu gênio. 2 anos depois, em 1963, o nome de George Best ecoava pelos corredores de Old Trafford. O seu talento era inegável, e o seu lugar na equipa principal do Manchester United era apenas uma questão de tempo. Com apenas 17 anos, chegou o momento. A sua estreia contra o West Bromwich Albion foi um batismo de fogo, mas George não se acanhou. Entrou em campo com a camisola vermelha que parecia feita para ele, e cada toque na bola era uma declaração de intenções. O ar em Old Trafford estava carregado de uma euforia e excitação palpáveis. Os adeptos, que ainda carregavam a dor da tragédia de Munique, viam em George um símbolo de renascimento, a promessa de uma nova era dourada para o clube. Os seus dribles eram estonteantes, a sua capacidade de passar por adversários com uma facilidade quase insultuosa era algo nunca antes visto. Os seus golos, espetaculares, desafiavam a lógica e a física do jogo. O público vibrava, levantando-se em uníssono a cada jogada de Best, os gritos de George, George, a preencherem o estádio. Rapidamente, estabeleceu-se como um titular indiscutível, conquistando os adeptos e a imprensa com a mesma facilidade com que fintava os defesas adversários. A sua exaltação era imensa, um sentido de pertença que nunca antes sentira. Estava no seu elemento, a jogar o futebol que amava, e a adoração dos adeptos alimentava a sua autoestima, conferindo-lhe uma confiança quase inabalável. Mas, por trás do brilho dos holofotes e dos aplausos ensurdecedores, plantavam-se as primeiras sementes de uma expectativa avassaladora. O mundo esperava dele a perfeição, a magia constante, e George, em sua inocência, ainda não compreendia o peso dessa coroa invisível. 5 anos depois, em 1968, o Manchester United, liderado pela Santíssima Trindade, George Best, Bob Charlton e Denis Law, alcançou o Olimpo do futebol europeu. A taça dos clubes campeões europeus estava ao seu alcance, e a final, em Wembley, contra o Benfica, era o palco para a consagração. O ar em Wembley estava impregnado de uma tensão quase elétrica, mas também de uma atmosfera de triunfo e de celebração iminente. O mundo do futebol parou para assistir. George, com a sua juba escura e o seu olhar penetrante, dançou em campo, uma figura etérea que parecia flutuar acima da relva. O golo que marcou na final, um momento de pura genialidade em que fintou o guarda-redes e colocou a bola na baliza vazia, foi o culminar de anos de trabalho, de sacrifício e de um talento sem igual. Foi o auge da sua carreira futebolística, a consagração do quinto Beatle, um ícone global que transcendia o desporto. O país e o mundo do futebol celebraram o United e o seu jovem craque. Havia uma aura de invencibilidade e de glamour que envolvia Best, tornando-o uma figura lendária em vida. A felicidade que George sentia era indescritível, um sentimento de realização máxima que preenchia cada canto da sua alma.
Ergueu a taça com as mãos trêmulas, os olhos a brilhar com lágrimas de alegria, o rugido da multidão a envolvê-lo num abraço coletivo. No entanto, por trás do brilho ofuscante da glória, uma inquietação súbita começava a surgir. Tinha atingido o topo tão cedo, aos 22 anos. O que viria a seguir? A percepção de que, tendo alcançado o máximo, o caminho a seguir poderia não ser tão gratificante, e a pressão para manter aquele nível de excelência era imensa, quase insuportável. Aquele momento de triunfo, que deveria ser puramente feliz, carregava em si o presságio de um futuro incerto, uma semente de melancolia que começava a germinar no jardim da sua alma. A fragilidade da condição humana, mesmo no auge da glória, começava a revelar-se. O ano seguinte, 1969, trouxe consigo uma mudança quase imperceptível, mas irreversível. Após a glória europeia, George Best começou a sentir o peso esmagador da fama. A adoração dos adeptos, que antes o impulsionava, transformara-se num escrutínio constante. A sua imagem, outrora a de um jovem prodígio do futebol, era agora a de uma celebridade global, cujo cada passo era seguido, cada palavra dissecada. As aparições públicas, as entrevistas, as sessões fotográficas, tudo se intensificou, consumindo o seu tempo e a sua energia. A vida noturna de Manchester, com os seus clubes vibrantes e as suas promessas de escapismo, tornou-se um refúgio cada vez mais tentador. O assédio da imprensa era implacável, invadindo a sua privacidade, transformando a sua vida num espetáculo público. Uma mudança súbita, de glória para o início de uma espiral descendente, começou a desenhar-se. Pequenas infrações disciplinares, atrasos nos treinos, faltas a compromissos, começaram a acumular-se. O foco no treino e no jogo, que antes era absoluto, começou a diminuir, desviado pelas distrações e pelas exigências de uma vida fora do campo que se tornara mais apelativa do que o próprio futebol. A atmosfera em torno de Best, antes de celebração, agora carregava um presságio. A adoração transformava-se em escrutínio, e a imprensa e o público exigiam cada vez mais do seu ídolo, sem perceberem que estavam a esmagá-lo sob o peso das suas próprias expectativas. Psicologicamente, George sentia uma crescente sensação de sobrecarga e alienação. Sentia-se encurralado pela sua própria imagem, uma figura pública que já não conseguia controlar. O glamour, as festas, o álcool, tudo se tornou uma forma de buscar refúgio, de lidar com a pressão insuportável e a solidão que acompanhava a sua fama. Começou a questionar o propósito e o custo de tudo aquilo. A alegria pura que sentia com a bola nos pés, outrora a sua bússola, começava a desvanecer, substituída por um vazio que nenhuma quantidade de aplausos ou riqueza parecia preencher. Aquele que fora o quinto Beatle estava a perder a sua melodia, e o mundo, ainda embriagado pelo seu brilho, mal começava a perceber a tragédia que se desenrolava nos bastidores. A sua luta interna, silenciosa e invisível para a maioria, apenas começava, um prelúdio para os anos turbulentos que se seguiriam. Para continuar a acompanhar a fascinante e trágica jornada de George Best, subscreva agora e não perca os próximos capítulos desta história inesquecível. O ano era 1970, e o manto protetor de Matt Busby, que durante tanto tempo envolvera George Best como um pai vigilante, começava a desvanecer. Busby, o lendário gestor que ressuscitara o Manchester United das cinzas de Munique, transicionara para um papel mais administrativo, deixando o banco de suplentes para Wilf McGuinness, um homem leal ao clube, mas sem a mesma aura, ou a capacidade de gerir um talento tão volátil como o de Best. A mudança de guarda trouxe consigo uma alteração sísmica na atmosfera de Old Trafford. O calor familiar que Busby incutira, a sensação de que todos eram parte de uma família unida por uma tragédia partilhada e um sonho comum, começou a arrefecer, substituído por uma formalidade rígida e uma burocracia que George detestava. Os atritos, antes sussurrados nos corredores, tornaram-se agora declarações abertas. A ausência de George nos treinos, que no passado seria tratada com uma conversa discreta, e um olhar de Busby que dizia mais do que 1000 palavras, era agora recebida com multas pesadas e suspensões formais.
O cheiro à relva molhada e a suor que impregnava os balneários misturava-se com um aroma azedo de frustração e desilusão. A outrora vibrante equipa, que dançara pela Europa com uma alegria contagiante, começava a desvanecer, as suas cores a perder o brilho sob o peso da inconsistência. A indisciplina de Best, antes vista como uma excentricidade de gênio, era agora um sintoma visível de uma doença que se espalhava pelo clube. Havia uma crescente polarização entre os que o defendiam, lembrando-se da magia que ele ainda era capaz de evocar, e os que exigiam um rigor implacável, vendo-o como uma maçã podre que ameaçava o cesto inteiro. George sentia-se um pássaro enjaulado, as regras apertadas à sua volta como grilhões invisíveis. A sua mente, outrora consumida pela paixão do jogo, agora procurava liberdade e escapismo, vendo a autoridade do clube como uma barreira à sua individualidade e prazer. Eles não me entendem, pensava, enquanto fumava um cigarro num canto escuro do balneário, o fumo a enrolar-se como os seus pensamentos. Não sou uma máquina, não posso ser ligado e desligado à vontade. A sua rebeldia não era apenas um ato de desafio, mas uma expressão de uma angústia mais profunda, uma tentativa de recuperar o controle de uma vida que parecia estar a escorregar das suas mãos. O som dos apitos dos treinadores, que antes eram um guia, tornaram-se agora um ruído irritante, um lembrete constante das expectativas que ele sentia que nunca conseguiria cumprir. A sua cama em Manchester, longe da mãe, Kate, e do pai, Richard, em Belfast, parecia mais vazia a cada noite, a sua solidão mais profunda. Entrou em 1971, e o encanto da vida noturna de Manchester e Londres exercia uma atração quase magnética sobre George. As luzes néon dos clubes noturnos piscavam como faróis sedutores, prometendo um esquecimento temporário das pressões e das expectativas. Ele mergulhou de cabeça neste mundo de hedonismo e excesso, tornando-se o rei incontestável da cena social. Abriu boutiques de moda extravagantes, investiu em clubes noturnos com os seus nomes, e rodeou-se de celebridades, modelos e mulheres bonitas que pareciam gravitar em torno da sua aura de perigo e glamour. O seu nome, antes sinônimo de golos espetaculares e dribles impossíveis, estava agora nas colunas sociais com a mesma frequência que nas páginas desportivas. O brilho em campo, que outrora ofuscava tudo, começava a ser obscurecido pelo fulgor das discotecas e dos holofotes da fama mundana. A aura de perigo iminente pairava no ar, um presságio silencioso de que esta vida de extravagância não poderia durar. O cheiro a perfume caro, a álcool e a fumo de cigarro parecia segui-lo para todo o lado, mesmo para o campo de treino, onde o ar da manhã, fresco e úmido, deveria purificar a mente. George sentia-se poderoso e desejado, cada elogio, cada olhar de admiração, um bálsamo para sua alma atormentada. Usava a sua fama como uma moeda, trocando-a por uma busca incessante por validação e prazer. No entanto, este estilo de vida desenfreado, que prometia tanta alegria, paradoxalmente, afastava-o cada vez mais da felicidade genuína e do seu propósito. A euforia das noites era seguida por manhãs de ressaca e um vazio ainda maior, um ciclo vicioso que ele não conseguia quebrar. Ele sabia que estava a perder o seu caminho, mas a inércia dos seus vícios era mais forte do que a sua vontade, um arrastamento irresistível para o abismo. As palavras de Matt Busby, outrora um conselho, agora eram um eco distante, quase inaudível no barulho ensurdecedor da sua própria vida. O reflexo desta vida desregrada não tardou a manifestar-se no campo. No ano de 1971, o desempenho de George Best tornou-se uma montanha-russa de emoções para os adeptos do Manchester United. Ainda havia momentos esporádicos de pura genialidade, lampejos do gênio que outrora dominava os jogos. Um drible mágico que fazia os adversários parecerem estátuas, um passe milimétrico que abria defesas, um golo que desafiava a lógica. Nesses momentos, Old Trafford explodia, e os gritos de "George! George!" subiam aos céus, como nos velhos tempos. No entanto, esses momentos eram cada vez mais pontuais, intercalados com longos períodos de apatia e inconsistência. A sua forma física, antes invejável, estava claramente afetada.
O fôlego, a explosão, a resistência, tudo parecia diminuir, tornando os seus sprints menos explosivos, os seus movimentos menos fluidos. A concentração, outrora laser, estava dispersa, a mente ainda a vaguear pelos ecos da noite anterior. A frustração e a melancolia pairavam sobre o estádio. Os adeptos, sempre fiéis, assistiam com o coração apertado. A esperança misturava-se com a desilusão a cada jogo. A magia de Best parecia estar a esvair-se, como areia entre os dedos. Bob Charlton, o seu colega e amigo, observava-o com uma tristeza silenciosa, os seus olhos azuis carregados de preocupação. Dennis Law, o terceiro elemento da Santíssima Trindade, tentava animá-lo, mas as suas palavras pareciam cair em ouvidos moucos. A equipa do United começava a sofrer os efeitos da sua falta de compromisso, perdendo terreno na liga, a ambição europeia a tornar-se uma memória distante. Psicologicamente, George vivia num carrossel de culpa e resignação, alternando com acessos de brilho e arrogância que eram a sua forma de autodefesa. Ele estava consciente da sua irregularidade. Via os olhares de desaprovação dos colegas, ouvia os murmúrios da bancada, lia os artigos mordazes nos jornais. A culpa roía-o, mas a força dos seus vícios e a sua dificuldade em disciplinar-se criavam um ciclo vicioso de arrependimento e repetição. Vou mudar, prometia a si mesmo nas manhãs de segunda-feira, enquanto o sol fraco de Manchester espreitava pela janela. Mas à noite, a tentação chamava, e a promessa desvanecia-se como fumo. A sua mente, outrora um santuário de criatividade futebolística, tornara-se um campo de batalha, onde o dever e o desejo guerreavam sem tréguas, e o desejo parecia sempre levar a melhor, deixando-o exausto e ainda mais vazio. Chegou o ano de 1972, e a paciência do Manchester United atingiu seu limite. A direção do clube, sob uma pressão esmagadora da imprensa e dos adeptos, sentiu-se compelida a emitir um ultimato a George Best. O ambiente no clube era de crise iminente, um cheiro a mudança radical pairava nos corredores outrora grandiosos de Old Trafford. O silêncio nos gabinetes era pesado, prenunciando decisões difíceis. As conversas com Matt Busby, agora um diretor-geral que via o seu pupilo autodestruir-se com um coração pesado, e com Wilf McGuinness, que lutava para manter a autoridade, tornaram-se frequentes e tensas. Mais tarde, com a chegada de Tommy Docherty, a retórica tornou-se ainda mais acesa. George, tens de te focar. Tens de respeitar as regras, dizia Busby, a sua voz outrora terna, agora carregada de uma autoridade que George já não reconhecia como paternal. Não podemos continuar assim. O clube é maior do que qualquer jogador, a tensão era palpável, o ultimato pairava no ar como uma espada de Damocles. George sentia-se encurralado, o seu mundo a apertar-se à sua volta. A pressão externa, vinda dos mídia que o criticavam implacavelmente e dos adeptos que misturavam amor com raiva, era imensa. Mas a maior pressão vinha de dentro, da sua própria incapacidade de mudar, de quebrar os padrões autodestrutivos que se tinham enraizado. Esta situação gerava um conflito interno doloroso, uma angústia profunda que ele tentava sufocar com mais festas, mais álcool, mais distrações. A sua mente, outrora um palco de gênio, agora era um labirinto de autoaversão e desafio. Em reuniões tensas, os olhares fixos da direção pareciam penetrar na sua alma. Sentia-se julgado, incompreendido. A sua postura, muitas vezes desafiadora, era uma máscara para a sua vulnerabilidade. Patty Crerand, um colega de equipa e amigo, tentava conversar com ele, mas George estava cada vez mais isolado, a sua visão turva pela névoa do álcool e da fama. Ele ponderava ações drásticas, uma fuga, uma forma de escapar a tudo. Eles querem que eu seja um robot, pensava. Mas eu sou George Best. A sua identidade estava tão ligada à sua genialidade e à sua rebeldia que ele não conseguia ver um caminho para a salvação que não fosse a total capitulação à sua própria natureza. A paciência de todos estava a esgotar-se, e George sentia-o, mas a sua própria teimosia era um muro que ele não conseguia derrubar. Na véspera de um importante jogo contra o Chelsea, em 1972,
George Best encontrava-se em Londres. A desculpa oficial era um compromisso publicitário, mais uma daquelas obrigações que a sua fama lhe impunha, e que ele, a esta altura, via como um fardo. A capital inglesa, com as suas luzes cintilantes e a sua promessa de prazeres infinitos, exercia uma atração irresistível, um contraste gritante com a seriedade sombria de Manchester. O ar londrino, vibrante e elétrico, parecia sussurrar-lhe segredos e convites à indulgência. George deveria regressar a Manchester para o treino final e, claro, para o jogo do dia seguinte. A sua mente, porém, já estava a ser seduzida por uma promessa diferente, a de um fim de semana de festas, de risos e de esquecimento, na companhia de Caroline Moore, a Miss Grã-Bretanha de 1971, uma mulher de uma beleza estonteante e uma aura de glamour que espelhava a sua própria fama. O telefone tocou no seu quarto de hotel em Londres. Era Wilf McGuinness, a sua voz tensa, a lembrá-lo do dever, da equipa, da importância do jogo. George ouvia, as palavras a entrarem por um ouvido e a saírem pelo outro, abafadas pelo som da música que já ouvia de um clube próximo. A sua mente estava numa encruzilhada, uma batalha interna feroz entre o dever profissional e o desejo impulsivo por gratificação imediata. De um lado, a imagem de Matt Busby, o seu mentor, o seu pai futebolístico, com o seu olhar de decepção. Do outro, o brilho dos olhos de Caroline, a promessa de uma noite sem preocupações, de uma fuga da realidade que o oprimia. O cheiro a perfume de mulher misturava-se com o aroma do uísque que já começara a beber. A textura suave do tapete do hotel sob os seus pés descalços contrastava com a aspereza das palavras não ditas, das responsabilidades não cumpridas. As sombras dançavam nas paredes do quarto, refletindo a sua própria indecisão. Ele sabia o que era certo, o que deveria fazer. Mas a voz do dever era fraca, quase inaudível, perante o canto de sereia do prazer. A balança pendeu perigosamente para o lado da indulgência. Só mais uma noite, ele murmurou para si mesmo, uma mentira autoimposta que já se tornara um mantra. A decisão foi tomada. Não regressaria a Manchester. Não jogaria contra o Chelsea. A sensação de euforia misturava-se com uma pontada de ansiedade, um reconhecimento de que estava a atravessar um ponto sem retorno. O ar estava carregado de uma antecipação perigosa, de uma escolha que mudaria para sempre o curso da sua vida e da sua carreira. As luzes de Londres pareciam chamá-lo, prometendo um paraíso e um abismo, tudo ao mesmo tempo. Ele deixou a chave do quarto na recepção, o seu coração a bater com uma mistura de excitação e um medo latente. A noite da desaparição de George Best começava, e com ela, o crepúsculo da sua lenda no Manchester United. O gênio estava a ceder ao homem, e o custo seria imenso. O ar de Londres, naquela noite de 1972, parecia vibrar com uma energia perigosa, quase elétrica, um contraste gritante com a melancolia que se abateria sobre Manchester. George Best, com o coração a bater a um ritmo frenético, uma mistura de excitação e um medo latente, deixou a chave do quarto na recepção do hotel, o seu casaco de veludo escuro a roçar na pele, o cheiro a álcool e a perfume de mulher a envolvê-lo como um sudário. A decisão estava tomada. Não regressaria. Não jogaria. As luzes da cidade, que antes lhe pareciam uma promessa de paraíso, agora brilhavam com um brilho quase febril, um convite irrecusável ao abismo. A manhã seguinte, uma sexta-feira nublada e fria em Manchester, amanheceu sem George Best no campo de treino. O relógio marcava as 10, o apito de Wilf McGuinness soara, e o vazio deixado pela sua ausência era tão palpável quanto o nevoeiro que se arrastava por Old Trafford. Bob Charlton e Dennis Law, os seus companheiros da Santíssima Trindade, trocavam olhares preocupados. Onde estaria George? As primeiras tentativas de contato foram infrutíferas. O telefone do seu apartamento em Manchester tocava, mas ninguém atendia. As suas boutiques e os seus clubes noturnos, os palcos da sua vida paralela, também não davam sinais. Uma ansiedade crescente apoderou-se do balneário, um pressentimento de que algo muito mais sério do que um simples atraso estava em jogo.
Enquanto isso, em Londres, George emergia de uma noite de euforia irresponsável, os ecos da música ainda ressoarem nos seus ouvidos, os risos de Caroline Moore a preencherem a memória. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas pesadas do quarto de hotel, revelando uma desordem de garrafas vazias e roupas espalhadas. A Miss Grã-Bretanha dormia profundamente ao seu lado, a sua beleza intocada pelo excesso da noite. George sentiu um nó no estômago, uma pontada de ansiedade que começava a corroer a sua alegria. A consciência das consequências inevitáveis, que antes ele conseguira afastar com mais um copo, agora assomava como uma sombra ameaçadora. A liberdade que ele sentira na noite anterior, um grito de rebeldia contra as amarras do dever, transformava-se lentamente num sentimento de fuga, de inevitabilidade. Ele sabia que tinha cruzado uma linha, um ponto sem retorno. Em Manchester, o caos mediático explodia. A notícia da ausência de George Best no treino vazara, e a imprensa, sempre ávida por escândalos envolvendo o quinto Beatle, lançou-se sobre a história com uma ferocidade implacável. Onde está Best? George desapareceu. Miss Grã-Bretanha e o gênio perdido. Aspas. As manchetes gritavam, as fotografias de Best e Caroline Moore, tiradas em eventos sociais anteriores, adornavam as primeiras páginas. Old Trafford sentia-se traído. Os adeptos, que ainda o amavam apesar de tudo, agora sentiam uma mistura de raiva e desilusão. O ar estava carregado de escândalo. A imagem do gênio irresponsável consolidava-se, cimentando-se na mente do público. As pessoas assistiam, chocadas, à autodestruição de um ídolo, um espetáculo trágico que se desenrolava em tempo real. Matt Busby, com o rosto envelhecido e o olhar cansado, tentava gerir a crise, mas a sua influência já não era a mesma. Ele sentia a dor da perda, não apenas de um jogador, mas de um filho. O sábado chegou, e o Manchester United entrou em campo contra o Chelsea sem George Best. O vazio na ala direita era mais do que uma ausência tática, era um buraco na alma da equipa. O jogo foi um desastre. O United perdeu, e a derrota foi um reflexo da desordem que reinava no clube. Enquanto os seus colegas lutavam em campo, George estava a milhas de distância, em Londres, a tentar ignorar o zumbido incessante do telefone do hotel, a voz da sua consciência a gritar mais alto a cada minuto que passava. A euforia da noite anterior já se dissipara completamente, substituída por um peso opressor no peito. Ele sentia-se encurralado, com as paredes do seu mundo a apertarem-se à sua volta. O regresso a Manchester, 2 dias depois, foi um ato de coragem ou de total resignação. George Best entrou em Old Trafford como um condenado a caminho do julgamento. As ruas da cidade pareciam mais cinzentas, os rostos das pessoas, que antes o saudavam com euforia, agora exalavam uma mistura de raiva e tristeza. A atmosfera no clube era de confronto e de severidade. O silêncio tenso das reuniões contrastava de forma gritante com o burburinho ensurdecedor da imprensa, que o condenava publicamente em cada edição. A reunião com a direção foi longa e brutal. George sentou-se, os olhos baixos, a ouvir as acusações, as reprimendas, as palavras duras que lhe eram atiradas como pedras. Wilf McGuinness, o seu treinador, tentava manter a compostura, mas a sua voz tremia de frustração. Matt Busby, com o semblante grave, olhava para ele como se estivesse a ver um fantasma. George, o que fizeste é imperdoável, disse Busby, a sua voz baixa, mas carregada de uma decepção que perfurava o coração de Best mais do que qualquer grito. Traíste a equipa, traíste o clube, traíste a ti mesmo. George sentia o peso esmagador das suas ações, a culpa a corroer-lhe por dentro. Mas a sua teimosia, o seu orgulho ferido, impediam-no de se humilhar completamente. As palavras de desculpa pareciam presas na sua garganta. Havia uma dor latente pelo que fizera, pela mágoa que causara, mas também uma resistência em admitir a derrota total, em ceder. Ele ainda sentia que tinha direito à sua própria vida, à sua própria liberdade, mesmo que isso significasse destruir tudo o que amava. A sentença foi proferida, suspenso por 2 semanas, multado em 300 libras, uma soma considerável na altura.
O seu futuro no United era seriamente questionado. A porta do seu escritório fechou-se com um baque seco, um som que ecoou no silêncio dos corredores, selando o seu destino por aquele período. George saiu, a cabeça erguida, mas o coração pesado. O burburinho da imprensa lá fora era ensurdecedor, os flashes das câmaras cegavam-no. Ele era, mais uma vez, o centro das atenções, mas desta vez, não pela sua magia em campo, mas pela sua queda. As 2 semanas de suspensão foram um purgatório. George Best, isolado, sem o futebol, sentiu a ausência da relva sob os seus pés, o rugido da multidão, a adrenalina do jogo. O silêncio do seu apartamento parecia gritar-lhe as suas falhas. Pensou na sua mãe, Kat, que ele sabia estar a sofrer com as notícias. Pensou no seu pai, Richard, que lhe ensinara a amar o jogo. Uma parte dele desejava desesperadamente mudar, endireitar a sua vida, provar que ainda era o gênio que todos amavam. Quando o período de suspensão terminou, em 1972, George regressou aos treinos com uma determinação renovada. Havia uma esperança frágil no ar, um desejo de redenção. Os adeptos, sempre prontos a perdoar o seu ídolo, aplaudiram o seu regresso aos relvados de Old Trafford. O som dos aplausos era um bálsamo para a sua alma ferida. Ele sentia a alegria de tocar na bola novamente, o cheiro familiar da relva molhada, a camaradagem dos seus colegas. E por um breve período, George Best brilhou novamente. As suas exibições eram boas, os seus dribles voltaram a ser estonteantes, os seus golos importantes. Parecia que o incidente da desaparição tinha sido, de facto, um catalisador para uma mudança, um choque que o tinha acordado da sua espiral autodestrutiva. Os jornais, antes críticos, agora falavam de um novo Best, de uma redenção surpreendente. O otimismo pairava sobre o clube e os seus adeptos. Havia uma crença de que o gênio tinha aprendido a lição, que a sua paixão pelo futebol, afinal, era mais forte do que os seus demônios. Psicologicamente, George vivia um período de relativa paz. Havia um desejo genuíno de endireitar a sua vida, de provar o seu valor, não apenas aos outros, mas a si mesmo. Ele sentia a alegria de jogar bem novamente, de ser o centro das atenções pelo seu talento e não pelos seus escândalos. O sorriso voltou ao seu rosto, mais sincero, menos forçado. No entanto, a luta interna contra os seus demônios ainda estava presente, latente, como uma brasa escondida sob as cinzas. Este período de paz era uma trégua temporária, não uma vitória final. A tentação ainda espreitava em cada esquina, em cada convite, em cada copo. Ele sentia a fragilidade da sua própria força de vontade, a constante batalha que travava dentro de si. A sombra da Miss Grã-Bretanha, Caroline Moore, por vezes, pairava nos seus pensamentos, um lembrete do precipício em que ele quase caíra. Mas o ano de 1973 trouxe consigo o inevitável. Apesar dos esforços, apesar dos lampejos de gênio, os velhos hábitos regressaram. Como uma maré implacável, os problemas disciplinares voltaram a assolar George Best. As faltas aos treinos tornaram-se mais frequentes, as desculpas mais esfarrapadas, a sua presença nos clubes noturnos, mais assídua. O brilho nos seus olhos, que reaparecera por um tempo, começou a desvanecer-se, substituído por um cansaço, uma melancolia que ele não conseguia disfarçar. O sonho de uma redenção completa desfez-se como um castelo de areia. O ambiente no United, que por um tempo fora de esperança, agora era de tristeza resignada e de um sentimento de inevitabilidade. As reuniões com a direção tornaram-se cada vez mais acesas, as discussões mais virulentas. George, exasperado, começou a fazer declarações polêmicas à imprensa, criticando o clube, os treinadores, a própria instituição que o elevara ao estrelato. As suas palavras eram um grito de dor, uma forma de se defender, mas também um ato de autodestruição. Não aguento mais, ele desabafava para Patty Crerand, o seu amigo e colega, numa noite chuvosa. Eles querem que eu seja algo que não sou. Querem que eu viva numa bolha. A sua voz estava carregada de desespero e exaustão.
Ele sentia-se esgotado pela luta constante contra si mesmo e contra as expectativas avassaladoras que o sufocavam. A bola, outrora a sua maior alegria, tornara-se um fardo pesado. Foi então que, num ato de desespero, George Best anunciou a sua intenção de se retirar do futebol. Não era uma decisão de carreira, mas um grito de socorro, uma forma de escapar à pressão insuportável, ao escrutínio constante, à batalha interna que o estava a consumir. A sua decisão, embora chocante, era também um ato de autodestruição, o último recurso de um homem encurralado. O ambiente no United era de desilusão e de perda. O fim de uma era dolorosamente evidente. O gênio estava a apagar-se, e com ele, uma parte da alma do Manchester United. A partida definitiva chegou em janeiro de 1974. Após algumas tentativas falhadas de reintegrar-se e de jogar noutros clubes de menor expressão, que não conseguiam sustentar o seu gênio nem a sua indisciplina, George Best rescindiu seu contrato com o Manchester United. Foi um adeus agridoce, um reconhecimento tácito de que o seu lugar no topo do futebol inglês, o palco onde ele dançara com a bola como ninguém, tinha chegado ao fim. O cheiro a linimento e a suor nos balneários de Old Trafford, que fora a sua casa durante mais de uma década, nunca mais seria o mesmo sem ele. O vazio que deixou era imenso, uma lacuna que nenhuma outra estrela parecia capaz de preencher. O telefone tocava e George não atendia, ou atendia apenas para dizer que não voltaria. As conversas com Matt Busby, que ainda tentava, com uma persistência quase paternal, convencê-lo a reconsiderar, tornaram-se mais raras, mais superficiais. Busby, o homem que o descobrira, via o seu maior talento a escorregar-lhe por entre os dedos, impotente. Psicologicamente, George sentia uma profunda sensação de perda, mas também um estranho alívio. A dor de deixar o seu lar futebolístico, o clube que o tornara uma lenda, era real e pungente. As memórias dos golos, dos aplausos, das vitórias, tudo se misturava com a tristeza da despedida. Mas, paradoxalmente, havia um alívio em se ver livre das amarras e das expectativas que o sufocavam. A pressão, o escrutínio, a necessidade de ser sempre o George Best que o mundo esperava, tudo isso se desvanecia, deixando um vazio que era assustador, mas também libertador. Ele não tinha um plano claro para o futuro. A vida sem o Manchester United, sem a rotina dos treinos e dos jogos, parecia um vasto oceano desconhecido. A sua mente, outrora tão focada no jogo, agora estava à deriva, sem uma âncora. O gênio que dançara em Old Trafford estava agora por conta própria, um homem livre, mas assombrado pelos seus demônios. O sol de inverno de Manchester filtrava-se pelas janelas do seu apartamento vazio, iluminando a poeira que se acumulava nos móveis, um símbolo da sua própria estagnação. O fim de uma era não era apenas o fim da sua carreira no United, era o fim de uma parte de si mesmo. E a jornada que se seguiria seria ainda mais errante e dolorosa, uma odisseia em busca de um propósito que ele nunca mais encontraria com a mesma clareza. A rescisão do contrato com o Manchester United, em janeiro de 1974, não foi apenas o fim de uma era, foi o início de uma odisseia, uma travessia por desertos e oásis temporários, onde o gênio procurava um eco da sua antiga glória. George Best, agora um homem sem clube, sem o manto protetor de Old Trafford, mas também sem as suas amarras, lançou-se numa carreira errante, um verdadeiro giramundo do futebol. A sua mala, antes cheia de sonhos e promessas, agora carregava o peso de uma reputação complexa, a de um talento inigualável e a de um espírito indomável, mas também a de um profissional errático. A sua primeira paragem, após o United, foi na África do Sul, com o Jewish Guild. O sol africano, intenso e dourado, era um contraste gritante com os céus cinzentos de Manchester. O ar, seco e poeirento, trazia consigo o aroma exótico de uma terra desconhecida. Por um breve período, houve flashes do antigo Best, dribles que faziam os adeptos locais delirar, golos que pareciam desafiar a lógica. Mas a consistência, essa, já não era uma companheira fiel. Os problemas com o álcool, que antes eram sussurrados, agora tornavam-se mais evidentes, mais difíceis de esconder.
As noites de Johannesburg, com as suas promessas de esquecimento, eram um refúgio tentador. Depois, a América, o país das segundas oportunidades, ou assim se dizia. Los Angeles Aztecs, Fort Lauderdale Strikers, San José Earthquakes. O futebol, ou soccer, como lá era chamado, era um esporte em ascensão, e George Best era o chamariz perfeito, o quinto Beatle, a tentar conquistar um novo continente. As luzes de Hollywood, o glamour de Miami, a energia da Califórnia, tudo parecia feito à sua medida. As suas camisolas, agora com cores diferentes, ainda exibiam o nome Best, mas a magia, embora presente em momentos fugazes, já não era a mesma torrente imparável. Os estádios, por vezes meio vazios, por vezes cheios de curiosos, viam um Best mais pesado, mais lento, mas ainda capaz de um toque de gênio que fazia valer o preço do bilhete. O cheiro à relva sintética, tão diferente da relva natural de Old Trafford, parecia um lembrete constante de que estava fora do seu elemento. A nostalgia era um fardo pesado. Ele ansiava por recapturar a magia, por sentir a adrenalina pura de um jogo grande, mas a sua dependência e a falta de disciplina impediam-no. O ginásio era um inimigo, o copo de uísque, um amigo. A frustração roía-o por dentro, uma busca incessante por um propósito que parecia sempre escapar-lhe. Será que ainda sou o Best? Perguntava-se, enquanto a imagem do jovem virtuoso de Belfast se esvaía no espelho. Onde foi parar a magia? Mais um copo para calar a voz, para adormecer a angústia. A odisseia continuou pela Austrália, com os Brisbane Lions, e depois de volta às suas raízes, a Irlanda, com o Cork Celtic e o Sligo Rovers. O clima úmido, a familiaridade dos sotaques, as recordações da infância em Belfast, tudo o puxava para trás, mas ele não conseguia assentar. Era um viajante sem um destino claro, um homem com uma perda de identidade profunda, a tentar encontrar-se em cada novo balneário, em cada novo país. A sombra do grande Best pairava sobre ele, a sua própria lenda, um fantasma que o seguia por todo o lado. Os adeptos de todo o mundo, que o viam jogar, sentiam a melancolia da nostalgia, o e se, de um talento desperdiçado, testemunhando a sombra do gênio, mas sem a sua consistência. A década de 80 avançou, e a esfera pública de George Best, antes dominada pelo futebol, transformou-se num palco para sua batalha pessoal. Entre 1984 e o virar do milênio, a sua vida tornou-se uma série de capítulos marcados por casamentos falhados, problemas financeiros e uma luta pública e devastadora contra o alcoolismo. A narrativa do gênio do futebol começou a dar lugar à tragédia do homem atormentado. O seu primeiro casamento, com Andy Best, fora um turbilhão de glamour e esperança. Ela, uma modelo deslumbrante, ele, o ícone do futebol. Juntos, eram a personificação da era. A cerimônia, o brilho dos flashes, as capas de revista, tudo prometia um conto de fadas. O nascimento do seu filho, Callum, trouxe um breve período de sobriedade e propósito, um raio de luz na escuridão crescente. George tentou, sinceramente, ser o pai e o marido que desejava ser. O cheiro a leite de bebê misturava-se com o perfume de Andy, e o som dos risos de Callum preenchia os seus dias. Mas a dependência era uma besta implacável, e as promessas, feitas no rescaldo de uma ressaca, desvaneciam-se ao primeiro toque de um copo. As discussões tornaram-se mais frequentes, as ausências mais longas, as infidelidades mais públicas. Andy, com o coração partido, viu o homem que amava a escorregar pelas suas mãos, impotente para o salvar. O divórcio, em 1986, foi um final doloroso para uma história que começara com tanta promessa. Depois veio Alex Best, a sua segunda esposa. Outra mulher bonita, outra tentativa desesperada de encontrar estabilidade. O ciclo repetiu-se, com a mesma intensidade e o mesmo desfecho trágico. As suas casas, outrora símbolos de riqueza, tornaram-se palcos de discussões, de promessas quebradas e de silêncios pesados. Os problemas financeiros agravaram-se, gastos extravagantes, investimentos falhados, multas e dívidas acumularam-se.
Aquele que fora um dos desportistas mais bem pagos do mundo, viu-se na bancarrota, o seu dinheiro a escorrer-lhe pelos dedos como areia fina. Foi neste período que as suas entrevistas com Michael Parkinson se tornaram momentos icônicos, janelas cruas e reveladoras para a sua alma. O estúdio de televisão, com as suas luzes quentes e o ambiente íntimo, era um confessionário público. Parkinson, com a sua voz calma e empática, mas as suas perguntas incisivas, conseguia penetrar a barreira de charme e de negação de Best. George sentava-se no sofá, por vezes visivelmente sob o efeito do álcool, por vezes com uma clareza dolorosa, a sua juba escura salpicada de cinzentos, os seus olhos, outrora tão brilhantes, agora turvos de cansaço e arrependimento. Eu gastei muito dinheiro em álcool, mulheres e carros desportivos, ele confessou uma vez, a sua voz rouca, o olhar perdido no vazio, o resto eu desperdicei. A frase tornou-se um epitáfio para sua vida de excessos, uma síntese brutal da sua autodestruição. O público assistia, impotente, à sua autodestruição, mas também à sua coragem em falar sobre ela. Havia um sentimento de compaixão e de desejo de que ele encontrasse a paz, mas também uma frustração com a sua incapacidade de mudar. Psicologicamente, George estava numa guerra constante consigo mesmo. O desespero e a culpa eram companheiros constantes. A sua mente estava dividida entre o desejo genuíno de parar e a compulsão avassaladora do vício. Momentos de clareza, em que ele via o abismo em que se encontrava, eram seguidos por recaídas brutais, onde o álcool era o único refúgio para a dor e a vergonha. A vergonha e o remorso eram como grilhões invisíveis, apertando-o cada vez mais. Ele sentia-se preso, um prisioneiro da sua própria doença, a lutar uma batalha que parecia não ter fim. O cheiro a álcool na sua respiração, a tremores nas mãos, os olhares de desaprovação dos que o amavam, tudo era um lembrete constante da sua condição. A tragédia pessoal de George Best desdobrava-se perante os olhos do mundo, uma triste melodia para o gênio que um dia dançara nos relvados. O alvorecer de 2002 trouxe consigo um raio de esperança, uma oportunidade de redenção que parecia quase milagrosa. George Best, com o corpo devastado por décadas de alcoolismo, a pele amarelada, o abdômen inchado, os olhos injetados de um cansaço profundo, encontrava-se à beira da morte. A sua vida era um fio tênue, pendurado por um milagre médico. Foi então que a notícia chegou: havia um dador. Um transplante de fígado, uma intervenção cirúrgica de alto risco que lhe dava uma nova oportunidade de vida, um recomeço que poucos teriam a sorte de experimentar. O hospital, com o seu cheiro a desinfetante e o zumbido constante dos aparelhos, tornou-se o seu novo lar. A tensão na sala de espera era palpável, enquanto a sua família Andy, Alex, e o seu filho Callum aguardava, de mãos dadas, cada minuto a arrastar-se como uma eternidade. A cirurgia foi longa e complexa, a equipa médica a lutar contra todas as probabilidades. Quando a notícia da sua sobrevivência chegou, uma onda de esperança e de renovação varreu o mundo do futebol e os seus fãs. Os jornais celebravam, as televisões transmitiam, as pessoas rezavam. Havia um sentimento coletivo de que o gênio tinha sido poupado, que lhe tinha sido concedida uma segunda oportunidade, uma chance de reescrever o seu destino. Nos dias e semanas que se seguiram, George enfrentou uma recuperação dolorosa. A dor física era imensa, cada movimento um tormento, o corpo fraco e fragilizado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a sua mente estava clara. O nevoeiro do álcool dissipara-se, revelando uma lucidez assustadora. Ele sentia uma gratidão imensa, um peso esmagador de responsabilidade para com a família do dador, para com os médicos que o salvaram, para com o mundo que lhe concedera este presente. Vou mudar, prometeu a si mesmo, as palavras a soarem sinceras, cheias de uma nova determinação. Não vou desperdiçar esta oportunidade. No entanto, por trás da gratidão e da promessa, espreitava uma pressão esmagadora. O peso das expectativas de uma nova vida, o escrutínio do público que o observava com uma mistura de esperança e de ceticismo. A sua mente, ainda fragilizada pelo vício, lutava para se adaptar a esta segunda oportunidade.
O medo do fracasso espreitava em cada esquina, um sussurro insidioso que o lembrava da sua própria fraqueza. A dependência, embora temporariamente adormecida, era uma besta adormecida, pronta para acordar ao menor sinal de vulnerabilidade. O mundo celebrava o seu renascimento, mas a luta interna de George continuava. Ele tentou preencher o vazio com novos projetos, com a presença da família, com a alegria de viver. Mas a sombra do vício era longa e persistente. Um copo, apenas um, para celebrar. Depois outro, para aliviar a tensão. As justificações eram sedutoras, as recaídas, inevitáveis. A frustração da sua família, a desilusão dos seus amigos, a tristeza no olhar de Calum, tudo era um testemunho da sua luta contínua. A tensão entre o otimismo e o conhecimento da sua batalha parecia pairar no ar, uma tragédia anunciada que, infelizmente, se concretizaria. O transplante de fígado fora uma segunda oportunidade, mas a força da dependência era mais poderosa do que qualquer promessa, do que qualquer cirurgia, do que qualquer desejo de redenção. O ano de 2005 trouxe consigo o fim da linha, um desfecho inevitável para uma vida de brilho e de tormento. Após uma recaída devastadora, as complicações relacionadas com o transplante e o alcoolismo regressaram com uma ferocidade implacável. George Best foi internado novamente, o seu corpo, já fragilizado, a ceder sob o peso da doença. O cheiro a desinfetante do hospital, o zumbido dos aparelhos de suporte de vida, a luz fria e impessoal dos corredores, tudo era um cenário familiar, mas desta vez, com um presságio de finalidade. O seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente. A notícia espalhou-se como um incêndio, e os mídia, mais uma vez, acompanharam de perto, com uma voracidade que era tanto mórbida quanto compassiva. As fotos chocantes da sua hospitalização, o seu rosto pálido e emaciado, os tubos que o mantinham vivo, tudo foi transmitido para o mundo, uma imagem brutal de um ídolo em declínio. O público assistiu, com o coração apertado, ao adeus silencioso de um gênio. No quarto do hospital, o silêncio era interrompido apenas pelo bip-bip constante das máquinas. A sua família, Andy, Alex, Calum, as suas irmãs, estavam reunidas à sua volta, os rostos marcados pela dor e pela exaustão. As mãos de George, outrora capazes de criar magia com uma bola, agora jaziam imóveis, pálidas e frias. Nos seus últimos momentos de lucidez, a mente de George Best era um turbilhão de memórias. Fleeting images de Old Trafford, o relvado verde sob os seus pés, o rugido ensurdecedor da multidão a celebrar um dos seus golos. O sabor da vitória, o brilho dos troféus. Depois, as sombras, os bares cheios, os copos de uísque, as manhãs de ressaca, os rostos decepcionados dos que o amavam. Havia arrependimento, sim, pelo que poderia ter sido, pelas escolhas que o levaram por este caminho. Mas, talvez, também uma certa paz. A luta, a batalha constante contra si mesmo, estava a chegar ao fim. O cansaço era profundo, a aceitação, um bálsamo. O 25 de novembro de 2005, uma sexta-feira cinzenta e fria, marcou o fim. George Best, o quinto Beatle do futebol, exalou o seu último suspiro. O mundo do futebol parou para lamentar a perda de um dos seus maiores talentos, e as manchetes refletiram a tragédia da sua vida, a melancolia de um gênio que se queimou demasiado depressa. A cortina caía sobre o seu palco final. O funeral de George Best, em Belfast, foi um evento massivo, um testemunho da sua imensa popularidade e do impacto que teve na vida de milhões. Centenas de milhares de pessoas, vestidas de preto, com cachecóis vermelhos e brancos do Manchester United e da Irlanda do Norte, alinhavam-se nas ruas, enfrentando o frio de dezembro para lhe prestar a última homenagem. O cheiro a flores e a velas misturava-se com o ar úmido da sua cidade natal, criando uma atmosfera de luto nacional e de profunda tristeza. O cortejo fúnebre, lento e solene, atravessava as ruas da sua infância, passando pelos campos de bairro onde a sua magia com a bola começara a desabrochar. O seu legado é complexo e multifacetado, uma tapeçaria tecida com os fios mais brilhantes da genialidade e os mais sombrios da tragédia. Estátuas,
uma em Windsor Park, em Belfast, outra majestosa fora de Old Trafford, eternizam a sua figura, o seu drible inconfundível, o seu cabelo ao vento. Documentários, livros e músicas continuam a ser criados, explorando a vida do homem que foi tão abençoado com talento e tão amaldiçoado pela fama e pelo vício. Ele é recordado como um gênio inigualável do futebol, um artista da bola que dançava no relvado com uma elegância e uma imprevisibilidade que poucos alcançaram. A sua arte, os seus golos, os seus dribles, tudo isso permanece na memória coletiva como um exemplo do que o futebol pode ser na sua forma mais pura e bela. Mas George Best é também um símbolo da fragilidade humana. A sua história é um aviso, uma lição sobre o preço da genialidade, a pressão esmagadora da fama e a natureza insidiosa do vício. A memória coletiva de George Best é, portanto, complexa e multifacetada. Há um sentimento de nostalgia pelo seu brilho, uma tristeza profunda pela sua queda e uma compreensão, mais profunda agora, da sua humanidade. Ele era falho, sim, mas era também magnificamente humano, com as suas fraquezas e as suas lutas, que o tornam tão relacionável, apesar da sua extraordinária capacidade. A sua história continua a ressoar, um testemunho do preço da genialidade e da fragilidade da condição humana. A sua vida é um espelho, refletindo a luz e a escuridão que coexistem em todos nós. George Best não foi apenas um jogador de futebol, ele foi um fenômeno cultural, um homem que viveu a sua vida ao máximo, nos seus próprios termos, para o bem e para o mal. E embora a sua jornada tenha sido marcada pela dor e pelo desperdício, o seu nome viverá para sempre, gravado na história como o gênio que dançou com a bola e, por vezes, com os seus próprios demônios, deixando para trás um legado que é tão inspirador quanto comovente. O eco do seu nome, George Best, ainda ressoa nos estádios e nos corações, uma lenda que nunca será esquecida.